A paz de Cristo. Nós vamos falar hoje sobre a graça maravilhosa de Deus. Esta graça infinita que Ele nos concede. Graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Nenhuma quantidade de renúncia, nenhuma quantidade de conhecimento recebido, nenhuma quantidade de cruzadas em benefício a causas justas, nem um esforço super enérgico da nossa parte, nem todo o investimento que nós tivermos e disponibilizarmos para a obra, nada do que a gente possamos fazer pode fazer com que Deus nos ame mais. E a graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Nenhuma quantidade de racismo, orgulho, pornografia ou adultério. Até mesmo o homicídio, a palavra final é: a graça significa que Deus já nos ama tanto quanto é possível um Deus infinito nos amar. É por essa razão que João afirma: Deus é amor. Ou em inglês, God is love. É por essa razão que a passagem mais memorizada das Escrituras é: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precisasse ser condenado, para que todos crendo nele possam ter a vida eterna. É por essa razão que Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer o seu único Filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não nos amou porque nós éramos bonzinhos. Deus não nos amou quando nós fizemos causas justas. Deus não nos amou quando nós sacrificamos a nossa vida em demanda das pessoas. Deus não nos amou porque somos pessoas ajuizadas. Paulo vai dizer que Deus nos amou quando nós éramos, passado, ainda pecadores. Ele vai dizer também que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Olha só que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é a graça de Deus. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Por essa razão que Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós, quando éramos tão fracos, tão ingratos e maus para com Ele. Só a maravilhosa graça poderia colocar Tamar, Raabe e Betseba, mulheres de comportamento sexual duvidoso, junto com quem? Junto com Maria, na genealogia de Jesus. Só a graça de Deus poderia fazer um negócio desse. Só a maravilhosa graça poderia escolher Salomão, aquele que foi concebido por um adultério e gerado por uma mulher adúltera, para subir ao trono de Israel, logo após o duplo escândalo dos pais. Percebe o crime que Davi cometeu. Percebe a gravidade da situação de Davi e Betseba. Aí a graça de Deus, que não dá para ser entendida com o nosso raciocínio, nos expedientes do nosso entendimento, vai lá e pega Salomão, gerado de um adultério e de um assassinato, que aquela mulher era de outro homem, e coloca ele no trono de Israel. Coloca ele
como o guia de Israel, como substituto do seu pai, envolvido no crime de assassinato. Só a maravilhosa graça poderia impedir que a mulher adúltera fosse apedrejada. Ela tinha que morrer, tinha que ser apedrejada, estava na lei. Mas a graça de Deus é infinitamente maravilhosa. Só a maravilhosa graça poderia receber de volta, com festa, o filho rebelde que rompeu com seu pai e desperdiçou todos os seus bens com os prazeres transitórios do pecado. Somente a graça de Deus poderia fazer com que um jovem esbanjador voltasse para a casa de seu pai e fosse recebido com festa, dando autoridade nas suas mãos novamente sobre os negócios da família, dando vestimentas de honra para transitar no meio dos seus e dando sandálias para ele caminhar novamente junto com o seu pai e junto com a sua família. Só a graça de Deus poderia fazer um negócio como esse. Só a maravilhosa graça poderia prometer o paraíso a um criminoso, condenado à pena de morte, momentos antes de ele morrer. Só a maravilhosa graça de Deus poderia levar um homem que estava sendo penalizado pelos seus pecados, pelos seus crimes, e oferecer para ele o céu, oferecer para ele o paraíso. E Jesus, quando vai falar com este homem, Jesus não dá uma promessa tardia. Jesus não fala assim, daqui uns dias, daqui uns anos. Não. Jesus falou assim, hoje estarás comigo no paraíso. O momento da confissão daquele homem, do reconhecimento de que Jesus é Senhor, de que Jesus era inocente e de que Jesus tinha um reino. Quando ele se volta para Cristo, Cristo lhe oferece e diz, hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa. Só a maravilhosa graça poderia livrar Pedro de uma possível galofobia e mantê-lo na posição de pastor, dizendo, à vista de todos, tome conta das minhas ovelhas. Pedro poderia ter o seu final ali. Pedro poderia ser agora, naquele momento em que ele nega que era seguidor de Jesus, em que ele nega que conhecia Jesus, em que ele nega que era o seu discípulo, ele poderia ter o final da sua história e trajetória com Cristo. Mas o que é que a graça faz? Vai lá no capítulo 16 de Mateus e diz, Pedro, ô Pedro, tu és Pedro, mas sobre a afirmação que você fez, edificarei a minha igreja. Vai lá em Lucas, vai lá em João, no capítulo 21, verso 15 a 17. E estabelece Pedro como pastor da igreja. E o que é que nós vamos Pedro fazer? A maravilhosa graça pega Pedro no capítulo 2 de Atos, cheio de Deus, aleluia, cheio da unção do Espírito, e faz Pedro levantar-se no meio de uma multidão e dar testemunho de Jesus Cristo, e começa a falar com uma eloquência tão formidável, que não ele fez o apelo. Esse é o único sermão que o pregador não precisa fazer o apelo, mas é que a multidão que faz o apelo ao pregador. O que faremos nós? E agora, o que nós vamos fazer
diante da notícia que recebemos. E Pedro dá a diretriz, a maravilhosa graça de Deus faz isso com as pessoas. Só a maravilhosa graça poderia permitir que uma pecadora pública se aproximasse de Jesus, lavasse seus pés com as suas lágrimas, enxugasse os pés com seus cabelos e beijasse efusivamente, para depois ouvir a voz, inimagináveis palavras: eu perdoo os seus pecados. Somente a graça de Deus poderia fazer essas coisas. Só a maravilhosa graça poderia transformar Saulo, o implacável perseguidor dos cristãos, em Paulo, o mais notável de todos os missionários cristãos. Somente a maravilhosa graça de Deus poderia fazer isso. Todos os que estão debaixo desse guarda-chuva da graça não carregam mais o peso da culpa, nem o peso do remorso, nem o peso da vergonha, nem o peso da lembrança de qualquer dívida, já neste mundo, já nesta vida, porque eu e você fomos perdoados. A dívida foi paga na cruz. De maneira que, se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos ligados com Cristo, se nós estivermos efetivamente debaixo da graça maravilhosa de Cristo Jesus, a nossa dívida foi paga e nós somos aceitos diante de Deus, porque a justiça de Deus clama por ser executada, por ser alinhada. A justiça de Deus clama por ser aplicada nas nossas vidas por causa das nossas culpas e dos nossos pecados. Mas por causa da graça de Cristo, por causa do seu sacrifício, nós somos aceitos diante de Deus. Anekovashuri mionelama, tukevasuri mikovashaya. Glênio Fonseca publicou em seu livro O Meu Cálice Transborda: o princípio da graça é transformar débito em crédito, miséria em abundância, fraqueza em força, enfermidade em saúde, pecado em santidade, inferno em céu. Que nós possamos estar todos os dias debaixo desse guarda-chuva da graça de Deus, e que as fuligens do pecado não possam impregnar a nossa respiração, e que possamos respirar a cada dia graça sobre graça, envolvidos com Cristo, envolvidos com o reino de Deus. E a graça de Deus seja plena, seja abundante nas vossas vidas, de hoje e para sempre, por Cristo Jesus. Amém.